Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para mais uma videoaula, hoje fazendo uma análise das questões de matemática das provas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, elaboradas pela Fundação VUNESP para concursos da Polícia Militar de São Paulo. Lembrando a todos que o período de inscrições para o presente concurso de 2021 já se encontram abertas, de 25 de 10 até 8 de 12 de 2021. O edital foi publicado no Diário Oficial do dia 21 de 10 de 2021. Então, vamos fazer uma análise das questões de matemática, das provas realizadas desde o ano de 2009 até o último de 2021, todas em cima da bibliografia do concurso de 2021. Então, o edital foi publicado DP 2/321/21, Diário Oficial do dia 21 de 10 de 2021. O conteúdo está na folha 10. Então, vamos lá. Análise das provas elaboradas pela Fundação VUNESP, concursos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, todas as provas que eu vou comentar, todas foram elaboradas pela Fundação VUNESP. Portanto, é importante saber o perfil da Fundação VUNESP, para a gente ter uma ideia de como serão cobradas as questões. Serão 15 provas, a primeira do dia 15 de 11 de 2009, a última do dia 16 de maio de 2021. Neste período, a VUNESP aplicou 15 provas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, todas as questões serão analisadas, todas as provas serão analisadas em cima dos 14 itens publicadas no Diário Oficial, folha 9, conteúdo de matemática. O primeiro item relacionado são números inteiros, operações e propriedades. Destas 15 provas, encontramos 6 questões relacionadas com números inteiros, operações e propriedade. Todas questões envolvendo situações problema. Nenhuma cálculo direto com as 4 operações. 2. Números racionais, representação fracionária decimal, operações e propriedades. 21 questões, todas elas situações problema, principalmente relacionando operações racionais na forma de fração e na forma decimal, sempre num contexto, ou seja, relacionando a uma situação problema. 3. Mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. 12 questões. Esta, com certeza, é uma questão que cairá no concurso agora de 2021. Todas relacionadas também em situações problema. Então, é interessante o candidato saber quando será utilizado o mínimo múltiplo comum. Então, quando será utilizado? Quando nós temos ideia de encontro, ideia de tempo, coincidência. Quando aparecem algumas perguntas do tipo: quantos dias eles poderão encontrar-se em casa? Depois de quanto tempo os ciclistas se encontrarão novamente no ponto de partida? Outra pergunta: após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Qual será o próximo horário de ingestão dos remédios? Ou seja, todas elas relacionando com ideia de encontro. Uma observação importante: cálculo de MDC, máximo divisor comum, não faz parte deste conteúdo, tá? Então, mínimo múltiplo comum somente. Razão e proporção.
6 questões nessas 15 provas. Todas elas relacionadas também em situações problemas, principalmente montando a razão e a proporção e utilizando a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E também obter razões equivalentes. Porcentagem. 15 questões, todas também em situações problema. Todas as questões de porcentagem também relacionando com números racionais na forma decimal. Então, lembrando que porcentagem é um número fracionário com denominador 100. 2% é 2 centésimos ou 0,02. Então, item 5 relacionado com o item 2 também. E sempre em situações problema. Regra de 3 simples, também importante. 8 questões. Grandezas diretamente e inversamente proporcional. Lembrando que porcentagem também é um item que pode ser resolvido utilizando regra de 3 simples. Então, esses dois itens estão interrelacionados. Outro detalhe, regra de 3 composta não faz parte do conteúdo, somente regra de 3 simples, envolvendo 2 grandezas. Tá correto? Então, sem problema nenhum. Facilmente dá para identificar que é um problema de regra de 3 simples. Item 7. Média aritmética simples. 5 questões. Também em uma situação problema. E também relacionado com item interpretação de gráficos. Então, item 8. Equação do primeiro grau. Todos os problemas poderiam ser resolvidos utilizando aritmética simples. 4 operações básicas. Então, quando a gente fala assim, equação do primeiro grau, necessariamente um problema não precisa ser utilizado uma equação. Pode ser resolvendo utilizando uma aritmética simples. As 4 operações básicas. Então, este item aqui também está relacionado com os demais. Sistema de equações do primeiro grau. Pouquíssimas questões. 4 questões com 2 ou 3 variáveis. Todas questões rápidas que se resolve utilizando o método da substituição e não necessariamente aqueles métodos sofisticados de resolução de sistemas. Então, chama de x, y, z e faz substituindo até encontrar a solução do problema. 10. Sistema métrico. Item importante. Medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. 19 questões, envolvendo questões de geometria plana, logicamente. Também o candidato precisa saber bem transformação de unidades, horas para minuto para segundo, comprimento, metro para decímetro, centímetro, superfície, metro quadrado, decímetro quadrado, e medida de capacidade, volume, tá certo? Este item também relacionado com o item de geometria. Depois a gente vai fazer um comentário. Então, muito importante. 11. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Então, aqui também, 12 questões. Principalmente interpretação de gráficos de colunas e alguns gráficos de setores, relacionando gráfico com média aritmética simples. Então, o candidato saber interpretar aqueles gráficos de colunas. Então, e saber montar um sistema ou uma equação do primeiro grau. 12. Noções de geometria plana e espacial. Então, nós temos forma, perímetro, área, volume e teorema de Pitágoras. 32 questões, incluindo transformação de unidades relacionado com o item 10, somente 2 questões envolvendo teorema de Pitágoras. Então,
não tem muita necessidade de se ater muito sobre o Teorema de Pitágoras. Agora, na parte de geometria é importante saber a questão de perímetro de uma figura quadrada, de uma figura triangular, muito pouco, e de uma figura retangular. Volume, área também, área de um quadrado, área de um retângulo, volume de um quadrado, de uma figura em forma de um cubo e em forma de um paralelepípedo. E saber fazer as transformações também. Então, este item 12, relacionado com o item 10, relacionado com o item 8. Todas elas poderiam ser resolvidas utilizando equações. 13. Raciocínio lógico. 9 questões que não terem necessidade de utilizar cálculos algébricos. Questões simplesmente de interpretação de lógica. Item 14. Este item aqui, todas relacionadas com os itens anteriores. Ou seja, qualquer situação, problema, você pode resolver utilizando uma equação do primeiro grau, montando um sistema, relacionando com uma figura geométrica, com perímetro. Principalmente quando fala em perímetro e área. Você vai utilizar a equação do primeiro grau. E na situação problema, aquilo que a gente sempre enfatiza. O candidato precisa saber ler, retirar os dados do problema, montar um esquema para resolução e interpretar o resultado. Então, todos esses exercícios aqui, esses itens aqui, estão relacionados com resolução de situações problema. Um outro detalhe muito importante, quando vocês forem responder um teste, observa a pergunta, tá? Não é somente verificar o valor do X que vocês encontram. Tem que verificar o que o problema está perguntando. Então, nós temos aqui 25 questões. As questões envolvendo números inteiros, números racionais, porcentagem, geometria, poderiam ser resolvidos utilizando a equação do primeiro grau ou utilizando simplesmente operações básicas. Então, este item aqui, basicamente, relaciona-se com todos os anteriores. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cujas inscrições já se encontram abertas, acessem a playlist Concurso Polícia Militar de São Paulo. Lá vocês encontrarão o conteúdo programático, o link da videoaula, o link da playlist e também as provas dos anos anteriores devidamente resolvidas e comentadas. Eu já coloquei no canal questões de 2019, as duas provas. Vou colocar a prova de 2018 e a prova de 2019. E com o tempo, colocar aí todas as provas anteriormente até o ano de 2009. Espero que tenha gostado e até as próximas.